do nosso Deus. E hoje à noite eu quero conversar com vocês já devem saber o texto que eu vou usar, não é? Parece um déjà vu do pastor Isaías Quirino, não é? Pastor Isaías Quirino, todas as vezes que vem à nossa igreja, ou quase todas elas, ele prega o texto de Lucas, o capítulo 15. Então você já sabe a referência e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, é o texto para a nossa reflexão. Certamente você já ouviu outras reflexões sobre esse texto, outras pregações sobre esse texto. Aliás, essa é uma das parábolas mais queridas de todas as parábolas da Bíblia, em especial aquelas contadas por Jesus. Nós sabemos e temos referência que essa é a parábola mais conhecida, inclusive no universo fora da igreja. Então é uma parábola muito querida, uma parábola que tem ensinamentos profundos. Alguns chegam a dizer que essa parábola unida a João capítulo 3, versículo 16, é a condensação, é o mini-evangelho, é a expressão maiúscula do evangelho. Então hoje nós estamos diante de uma daquelas passagens bíblicas que tem riqueza sem fim. Pastor Isaías já pregou mais de 100 pregações ou 100 reflexões em cima desse texto e certamente haverão muitas outras. Nós pegamos no pé dele, nós brincamos com ele, mas bem da verdade esse texto é riquíssimo e é nobilíssimo, tem muitos conteúdos para o nosso coração. Eu convido você a voltar os seus olhos para o versículo 17. Versículo 17 diz assim: Ele, porém, caindo em si, disse: Quantos empregados ou jornaleiros de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Feche seus olhos por mais um instante. Pai Santo, fala comigo, fala conosco, fala com a tua igreja, ministra ao meu coração, ao coração de cada um de nós nessa noite. E ajuda-nos, ó Pai, a ter o entendimento aprofundado daquilo que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém, Senhor. Amém. Meus amados, eu fiz questão de ler apenas esses 3 versículos, depois nós vamos pensando e sublinhando alguns outros versículos, vamos passando a reflexão, porque é muito salutar, é muito importante que nós entendamos o conglomerado, o contexto imediato dessa passagem. Jesus, ele conta essa parábola, em especial essa última parábola, dentro das parábolas ditas achados e perdidos. Ele conta essa última parábola para fazer um encerramento de um conteúdo que ele vem construindo, de uma ideia firmada numa atração de Deus aos seus filhos ou às suas criaturas. E ele, nesse texto em especial, ele vai fazer um convite ao viçareiro. E o convite é para o regresso à casa do pai. Mas é interessante que sempre nós ou focamos no filho que saiu, ou focamos naquele filho que ficou, mas como que aquele que saiu e voltou teve alguns privilégios, o que ficou é o vilão da história, mas bem da verdade essa passagem tem um epicentro. Ele tem um ponto pivotal, e o ponto pivotal é o pai. O pai amoroso, a prodigalidade é do pai, não é do filho mais novo. O pai é um pai pródigo, o pai é o pai que vai atrás daquele filho que vem de longe, mas também é o pai que se preocupa com aquele filho que está perdido dentro da própria casa, ou dentro da casa do pai. Então esse pai tem um coração dadivoso ao ponto de olhar e ver o filho que vem de longe, e aplacá-lo, e abraçá-lo, e amá-lo, mas também ama de igual maneira aquele filho que por algum motivo perdeu a essência e está perdido dentro da casa do pai. Mas esse texto, Jesus ele vem contando, e é importante entendermos qual é esse contexto imediato. Porque antes de contar a parábola do filho pródigo, ele contou uma outra parábola. E essa outra parábola tem a ver com uma jovem. Uma jovem que, dentro dos seus afazeres domésticos, uma parábola quase que infantil. Dentro dos seus afazeres domésticos, ela perde uma dracma, ela perde uma moeda, que para mim e para você não faz sentido nenhum. E Jesus nem precisou fazer essa explicação que eu tenho que fazer agora, porque naquele contexto fazia todo sentido essa mulher perder uma dracma ou perder uma moeda e sair de maneira quase que louca procurando.
ela vira os móveis de ponta cabeça, ela faz uma força-tarefa para achar aquela moeda. Mas ela faz tudo isso para achar aquela moeda por um motivo. Porque uma jovem, naquele contexto, casava-se com aproximadamente 12 ou 14 anos e o pai recebia um dote para que a filha saísse de casa. Esse dote, parte do dote era revertido normalmente em 10 moedas, para que se em caso, ou havendo a necessidade dessa filha não mais continuar na casa do esposo, porque foi defenestrada da casa, porque foi repudiada, essa mulher ela não iria nem mendigar e nem tampouco se tornar uma prostituta cultual ou cultural, porque ela teria algum sustento por algum tempo da sua vida. Então essa mulher, quando ela vai atrás de tentar achar essa dracma, achar essa moeda, é porque de fato aquilo é importantíssimo. É como se a vida dela estivesse em jogo, como se o futuro dela estivesse em jogo. Então essa mulher corre de maneira diligente para tentar achar aquela moeda. Quando ela acha aquela moeda, ela chama as suas vizinhas, as suas amigas e faz uma festa maravilhosa. E naquela festa eu posso, quem sabe, ouvir as amigas dizendo: que bênção! Que bom que ela conseguiu encontrar a moeda, porque caso ela não conseguisse, e se houvesse qualquer problema, essa moça estaria perdida. Mas graças a Deus, ela achou a sua moeda. E Jesus encerra essa parte da parábola dizendo que há alegria no céu quando um só pecador se encontra ou é encontrado pelo Pai. Mas antes ainda existia nesse contexto uma outra parábola. A parábola que mostra o significado esmagador do sujeito humano para Deus. Um pastor tinha 100 ovelhas, e dentre essas 100 ovelhas, esse pastor perde uma, ou uma ovelha se perde. E nesse contexto o pastor deixa de maneira diligente as 99 ovelhas sãs e seguras numa determinada ambiência. E empreende uma grande missão. E a missão é encontrar essa ovelha perdida. E ele faz tudo ao seu alcance para encontrar a ovelha perdida. E encontrando essa ovelha, ele coloca-a nas costas e traz para o seu aprisco. Aqui também tem um conteúdo muito importante. A ideia de que Deus olha para mim e para você, assim como fomos ministrados essa noite, com um olhar de amor. Ele reconhece os seus, ele vai atrás, ele empenha os seus maiores esforços para nos encontrar, para nos resgatar. Ele está sempre no nosso encalço, ele quer salvar, ele quer abençoar, ele quer resgatar a cada um de nós. Mas ainda existe um contexto que estava dentro desse contexto maior. Se os irmãos olharem para o capítulo 14, o primeiro versículo do capítulo 14, a história é muito parecida com o que está acontecendo aqui. Porque no primeiro versículo do capítulo 14, Jesus, ele entra numa casa e ele vai jantar com um dos chefes, e aí um grupo de fariseus. O chefe dos fariseus e um grupo de fariseus. E naquele ambiente ele começa a fazer algumas ministrações muito importantes. Dentre elas, ele faz uma pergunta. Existia uma pessoa ali que foi acometida de uma doença chamada hidropsia, que significa inchaços nos membros superiores e inferiores. E Jesus Cristo faz uma pergunta para os fariseus. A pergunta para os ciosos da religião. E a pergunta é lícito curar no sábado? Era um sábado. E aí aqueles homens ficam tácitos, não falam nada, e Jesus disse: é lícito. E então cura aquela pessoa. Depois disso, Jesus dá uma lição, dizendo: olha, quem de vocês, se um filho cair num abismo, ou mesmo um animal, se for num sábado, vocês não faria? Imagine o Pai que está nos céus. E aí ele começa a ministrar. Depois ele ministra uma outra parábola, quando ele vai dizer sobre aqueles que querem ser maiores, aqueles que querem ter uma visão mais privilegiada dos outros, que os outros olhem para eles e tenham uma visão privilegiada. E Jesus diz o seguinte: olha, se numa determinada ocasião vocês receberem um convite para ir num jantar ou numa cerimônia, não procure os lugares de destaque. Fique no último lugar. Porque se você fizer isso, você poderá ser honrado quando o anfitrião chegar e te chamar para um lugar de destaque. Caso contrário, você pode se colocar no lugar de destaque e o anfitrião dizer: não, esse lugar não é para você. E você ser humilhado. É mais ou menos o que Jesus está dizendo quando ele fala do publicano e do pecador. Aliás, do publicano e do fariseu. O publicano sobe para orar. E ele vai orar ao Pai. Só que ele não consegue nem levantar os olhos, porque ele é um pecador. Enquanto que o fariseu diz: olha, eu sou poderoso. Eu tenho uma posição de destaque.
E aí Jesus disse que quem desce justificado é aquele que diz, bate no peito dizendo, tem misericórdia de mim que sou pecador. É mais ou menos essa dinâmica. E depois Jesus vem contando uma série de outras parábolas. Aí no capítulo 14. Quando ele entra no capítulo 15, o que acontece é uma ambiência, onde Jesus está numa casa, mas num contexto um pouquinho diferente. Capítulo 14, Jesus está na casa dos ciosos da lei, dos fariseus. No capítulo 15, Jesus está na casa dos pecadores. Jesus está na casa dos publicanos. Publicanos eram mais ou menos os fiscais da Receita Federal. A irmã Lígia está por aí, não é? Eram os fiscais da Receita Federal, mas com grande diferença da irmã Lígia e dos seus pares. Naquele contexto, os fiscais da Receita Federal eram corruptos. E muito corruptos. E essas pessoas faziam com que os judeus pagassem duplicado ou triplicado para que eles tivessem o seu lucro. E também tinha pecadores. Pecadores era tudo aquilo que a religião judaica dizia ou colocava na circunscrição de uma moralidade equivocada. Então eles colocaram 613 leis. Dentro dessas 613 leis, feitas pelos rabinos e pelos fariseus, se o indivíduo não se encaixasse naquelas 613 leis, eram pecadores. Tá ok? Então não necessariamente seriam pessoas devassas, também, mas não necessariamente. E Jesus está naquele ambiente, aqui na parábola, no capítulo 15. Nesse ambiente, nessa casa, quando o texto vai dizer que se aproximam dessa casa, do lado de fora, quem sabe na cerca do lado de fora, batem no portão, mas eles não entram. Eles não entram porque aquele lugar não é um lugar de dignidade. Aquele lugar é um lugar onde havia pecadores. Aquele lugar é um lugar onde a religião, a circunscrição da religião não podia habitar. Porque ociosos pela religião não pode ficar no mesmo ambiente do que pecadores. Então Jesus olha para aqueles homens e diz o seguinte, eu posso contar para vocês 3 parábolas. E a primeira parábola então é das ovelhas, a segunda é da mulher com a dracma, e a terceira é essa aqui que nós estamos em análise, em avaliação. Então na primeira nós vemos um animal se perdendo fora do curral, fora do aprisco. Na segunda, nós vemos uma moeda se perdendo dentro da casa. Como que se Jesus quisesse dizer, olha, existem aqueles que se perdem fora, porque saem da ambiência religiosa e vão para um lugar distante, mas existem aqueles também que se perdem dentro. E aí ele finaliza com a terceira parábola. E a terceira parábola, então, que é o foco da nossa leitura, da nossa avaliação, eu quero fazer alguns aplicativos para a nossa vida hoje à noite. A ideia de um regresso para a casa do Pai, mas um regresso existencial, espiritual e verdadeiro para a casa do Pai. Então, nós lemos o versículo 16 e 17 e o 18, mas eu quero pegar agora do versículo 11 e lendo de carreirinha com você e aplicando no nosso coração. Pode ser? Versículo 11, olha aí, diz assim, disse mais, certo homem tinha 2 filhos. Certo homem tinha a ambiência que vocês estão encontrando aqui. Um filho poderia ser caracterizado como os fariseus, e outro filho como pecadores que aqui estão. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabe por herança. Irmãos, para aqui um pouquinho. Vocês sabem disso, mas vale a pena sublinhar. Um filho fazer um pedido desse para o pai vivo era um assinte. Era como está dizendo para o pai, pai, morra. O Senhor não morre. O desejo do meu coração é que o Senhor morra logo de uma vez. Mas o Senhor fica fazendo uma alimentação aí toda regrada, vai demorar muito para o Senhor morrer. Então faz o seguinte, já que eu quero que o Senhor morra, mas o Senhor não morre, então divide a herança e me dá a parte que me cabe. É um jovem inteligente, porque ele sabe que a herança toda não é dele. Aliás, ele sabe que ele tem apenas um percentual e pequeno, porque a Bíblia acabou de dizer que ele é o filho mais moço. Naquele contexto, o primogênito ganhava 2/3 da herança e o que vinha depois apenas um terço. Então ele diz, a parte que me cabe. Pai, me dá aquilo que me cabe, porque o desejo que eu tenho é apenas o seu recurso. O desejo que eu tenho é apenas pegar o seu dinheiro, pegar as suas bênçãos e partir.
É esse o meu desejo, é essa a minha querência. Irmãos, quantas pessoas não se encaixam exatamente aqui? Quer apenas os benfazejos de Deus, quer apenas as bênçãos de Deus, mas não o Deus das bênçãos. Não quer habitar no mesmo ambiente do Deus dadivoso. Eu quero buscar uma bênção e sair de lá, quem sabe, até rico. Mas eu não quero viver com o Deus das bênçãos, porque não entendeu ainda o que é o evangelho desse pai. Então o filho faz essa petição para o pai, ele dá essa fala para o seu pai. Esse filho continua, o texto bíblico continua. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de maneira irresponsável. A palavra desperdiçou aqui, talvez na sua tradução, que seria melhor do que a minha, é a palavra consumiu. É como se alguém rapasse ou raspasse até o tacho. E ele consumiu tudo isso de maneira irresponsável. Ele não teve uma má administração e perdeu os seus bens, porque isso pode acontecer. Mas ele consumiu isso de maneira irresponsável, significando dizer que ele simplesmente desperdiçou. Ele jogou fora tudo que era do pai. Tudo que era do pai. E aí o texto bíblico vai continuar dizendo que poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas. Lembro-me que quando casamos-nos, eu e Vanessa, filho e mãe têm sempre essa relação simbiótica, embora não tinha nenhum complexo de Jocasta e de Édipo ainda mal resolvido na minha relação com a minha mãe, mas eu sabia que a minha saída de casa seria uma saída com alguma ruptura. Então eu combinei com Vanessa o seguinte: eu levaria a parte da minha mudança ou das minhas coisas para a nossa casa, mas parte ficaria. E progressivamente eu iria tirando essas coisas da minha casa, para que essa sensação de saída do ninho vazio, do ninho agora, quem sabe, abandonado, fosse menos sentida. E foi assim que eu procedi. Não foi o caso desse menino. Esse menino pegou tudo que ele tinha. Ele pegou todo o seu recurso. Ele pegou todas as suas roupas e foi para um lugar distante. O que ele está dizendo é o seguinte: eu quero estar o mais longe possível da casa do meu pai. Porque eu não suporto a ideia de a informação que eu estou gastando esse dinheiro de maneira inadequada chegue nos ouvidos do meu pai. Eu não suporto a ideia de ouvir os ecos das dores do coração do meu pai. Por isso eu preciso ficar o mais distante possível. Eu quero me distanciar, eu quero fugir. E o texto bíblico vai dizer que ele gasta tudo de maneira irresponsável. O que esse jovem está procurando é uma maneira de viver ao seu próprio alvidrio, o seu próprio alvitre. O que ele quer é que ele seja o líder da sua vida e ninguém mais olhe para ele. Ele quer viver uma vida vivaldina, e foi isso que ele viveu durante algum tempo, maneira fausta. Onde ele chegava era festa o tempo todo, era só alegria. Os amigos tabernários estavam com ele todos os dias. Amigos tabernários é aquele amigo só de boteco. É o amigo que está bem com você quando tem picanha na sua casa, quando tem bebida na sua casa, quando você pode pagar algumas coisas para ele. São amigos utilitaristas. Esses amigos, eles saem quando o recurso acaba. A diferença do amigo verdadeiro é que o amigo entra quando todo mundo saiu. O amigo bate nas costas e repreende. O amigo te condiciona ou te conduz a uma vida ou caminho certo. Enquanto esses amigos tabernários aqui, que é os amigos desse filho pródigo, desse filho mais jovem, eles apenas eram utilitaristas. Enquanto ele tinha, eles sugavam. Mas fato é que esse jovem, ele sai, ele vai para longe. O que ele está dizendo é que eu não quero o pai. Eu não quero relação com o pai. Eu não quero nenhum tipo de relacionamento com esse pai. Sim, é um pai amoroso, mas ele não está nem aí para que esse pai, ou para quais são as características desse pai. Então ele vai para uma terra distante, o que para um judeu, enquanto Jesus está contando essa parábola, tem um aplicativo muito importante. E qual é o aplicativo importante?
Se você ler o Salmo 137, é um salmo imprecatório, mas se você ler o Salmo 137, você vai perceber que o povo de Israel tinha um apreço e um amor por Jerusalém de maneira profunda. E esse apreço e esse amor por Jerusalém está descrito lá no Salmo 137. Ele diz que se eles não cantassem da grande Jerusalém ou da amada Jerusalém, que a língua se colasse no céu da boca, que os braços se arrefecessem. O que Jesus está dizendo aqui é que ele quis ir para um lugar totalmente fora dos seus compatriotas. É alguém que quer distância da cidade santa, distância do ambiente sagrado. É o que esse jovem faz. Só que tem um detalhe. Ele gasta tudo de maneira irresponsável. Olha o versículo 14. Depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome. Eu não sei se essa grande fome narrada por Jesus foi algo parecido com o que aconteceu com Jonas. Uma grande tempestade. Essa fome aqui talvez não seja uma fome causada pelo inimigo, uma fome apenas natural, mas uma fome para afetar ou tocar e convencer o coração daquele indivíduo. Então houve uma grande fome e começou a passar necessidade. Eu gosto da palavra a perecer. Passar necessidade é quando você quer alguma coisa, mas não pode ter naquele momento. O padecer necessidade é quando você quer e nunca pode ter. É o que estava acontecendo aqui com esse jovem. Então veja só, o camarada estava vivendo uma vida principesca, uma vida maravilhosa, onde ele chegava ele era um mandatário, tá ok? Agora muda o quadro na vida desse indivíduo. Versículo 15. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Para um pouquinho aqui. Irmãos, imagine esse camarada que está agora oferecendo um trabalho para o filho pródigo, talvez tenha visto o filho pródigo gastar o seu dinheiro de maneira inadvertida. Esse camarada que está agora servindo para ser o patrão do filho pródigo, quem sabe olhava para ele e dizia, esse jovem é um bom vivan. Olha, vive uma vida que ele não pensa em nada, ele pode gastar, ele tem muito dinheiro. Saiba de uma coisa, irmãos, o muito dinheiro sem a sabedoria de Deus causará ou fará de você um monstro. E esse jovem estava numa circunscrição de desumanidade. Nós temos um caso do George Ginley. Os irmãos devem conhecer. A família dele era dona do hotel Copacabana Palace. É isso, né? E aí a história conta que lá pela década de 50, 60, ele era dono de uma fortuna de 100 milhões de dólares. Aquilo era dinheiro para o resto não acabava nunca. E ele fez um cálculo. Se eu gastar 20 ou 30 mil dólares, sei lá, alguma coisa dessa natureza, por mês ou por dia, sei lá como que era o cálculo que ele fez, e vivendo até tal data, eu vou acabar com todo o meu dinheiro e morrer tranquilamente. Não quero saber de trabalhar, não quero saber de fazer a minha fortuna prosperar, eu quero apenas gastar com mulheres, com bebedeira, enfim, gastar. O que ocorreu é que o cálculo dele foi errado. Ele viveu mais do que calculou. Morreu aos 88 anos, morando de favor no Copacabana Palace, de favor, porque ele não tinha dinheiro nem para comer mais. É mais ou menos a ideia do que está acontecendo com esse jovem aqui. Ele talvez calculou e falou, não vai acabar a minha fortuna. Mas acabou. Acabou. E esse bom vivan agora se torna um porqueiro. Ele se torna um porqueiro. E parece-me que esse chefe aqui faz de propósito, porque sabia que era judeu. E ele vai cuidar de porcos. Irmãos, cuidar de porcos. Para um judeu, isso era uma humilhação. Humilhação maior que essa era apenas querer comer a comida ou a lavagem do porco e não ter o que comer, que é o que acontece com esse jovem. Ele queria comer a lavagem, eu queria comer as alfarrobas, mas ele não podia comer porque ninguém lhe dava nada. Olha o quadro sombrio desse jovem aqui. Mas aí acontece alguma coisa. E aqui é a ação monergista de Deus. É a ação graciosa,
é uma ação que começa no trono da graça de Deus e vai encharcando o coração do pecador, vai encharcando o nosso coração, movimentando o nosso coração. E aí o versículo 17 começa, aliás, o versículo 17 começa: ele, porém, caindo, essa tradução que eu gosto é caindo de si. É como se ele fizesse uma projeção astral, e aqui no bom sentido, e caísse sentado e olhasse para aquele ser, esse ser desprezível, esse ser que agora está humilhado, e ele olha para aquela situação de coisa, o estado de coisas, e diz: eu me tornei isso. Eu fui desfigurado como um ser humano. Mas lá na casa do meu pai, quantos jornaleiros ele tem? Por que eu faço questão de trazer essa palavra jornaleiros, embora aí na sua tradução esteja empregados? Porque existiam dois tipos de serviçais. O primeiro eram os empregados, que era o que é semelhante ao que nós temos hoje, o carteira assinada, que trabalha durante os 30 dias e é um funcionário da empresa. Mas os jornaleiros eram aqueles que faziam a jornada e trabalhavam apenas quando tinha a colheita, então um acúmulo de trabalho. O que esse jovem está dizendo é: o meu pai é tão dadivoso, o meu pai é tão justo, é tão honesto, é tão gracioso, que mesmo com esses, que ele não teria por obrigação a necessidade de dar o devido suporte, porque a lei não direcionava nessa direção, mas ainda a esses, eles têm alimento com sobra. Eles são muito bem tratados. Esses que vêm de maneira sazonal são muito bem tratados lá na casa do meu pai. E eu estou vivendo aqui dessa maneira tão horrível, dessa maneira triste. E aí, olha o que o texto bíblico vai dizer. Ele vai fazer um solilóquio. O solilóquio é quando você conversa com você mesmo. É quase que uma loucura, sabe? Você começa a conversar com você mesmo. É o solilóquio. Então ele diz aqui, versículo 18: vou me levantar, irei até o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Irmãos, o que está acontecendo aqui não é uma pantomima, não é um mise-en-scène, não é uma encenação. Ele não está montando um texto apenas para convencer o coração do pai, para persuadir o coração do pai. O que está acontecendo aqui é um arrependimento profundo de um coração que caiu em si. De um coração que entendeu que, muito embora a casa do pai tenha algumas dificuldades, porque nós temos lá na casa do pai o irmão mais velho, nós temos lá na casa do pai aquele que de tempos em tempos nos cutuca, nos chateia, mas a casa do pai é o melhor lugar para estar. Então ele cai de si, ele olha para si e diz: olha, lá na casa do meu pai tem bênção. Na casa do meu pai o mais importante é que tem o meu pai. Mais importante do que a comida, mais importante do que o alimento, mais importante do que os benfazejos é o meu pai. Na casa do meu pai tem o pai, o Abba, o paizinho. E aí esse jovem, quando depreende esse conteúdo espiritual, que só pode vir por uma ação do próprio Deus, e vai arrependendo o seu coração, e vai movimentando o seu coração, o texto bíblico diz: e levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu e encheu-se do que está no seu texto aí? De compaixão. O patos divino, o sentimento divino, encheu o coração do pai. Esse filho pródigo, esse filho que, quem sabe, você esteja numa condição parecida, saiu da casa do pai, saiu dos recônditos, das recâmaras, dos espaços reservados para você. Quando o pai vê esse filho voltando, o pai se enche de profunda compaixão. E é interessante que o filho está lá longe. Ele está lá, quem sabe, na porteira. E o pai corre. Um homem, nesse contexto judeu, jamais correria. Seria uma humilhação para um homem, na idade desse pai. Mas esse homem, o texto bíblico vai dizer que ele corre.
Por dois motivos. O primeiro já está descrito, ele se encheu de profunda ou de íntima compaixão pelo seu filho. Mas o segundo motivo é porque esse pai sabia que para que o filho chegasse até a casa, o filho teria que passar pela casa dos caseiros, ele teria que passar pelos servos, ele teria que passar por um corredor, que até chegar na casa do pai, poderia acontecer com ele o que Deuteronômio capítulo 21 vai dizer. Abra sua Bíblia aí rapidamente, por gentileza, 21 do versículo 18 ao 20. Olha o que acontecia com um filho rebelde como esse. 21, Deuteronômio, abre aí. Ainda bem que o Antigo Testamento, nesse caso aqui, caducou, viu, filhos? Versículo 18. Se alguém tiver um filho teimoso, vê se você se encaixa nisso aí, irmão. Tomara que não. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedeça às ordens do pai nem da mãe, e que ainda que o castiguem, não lhes dá ouvidos, seu pai e a sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da sua cidade, à entrada no lugar onde eles moram. Desculpe-me, voltei tudo aqui. Capítulo 21, versículo. E dirão a eles, versículo 20, este nosso filho é teimoso e rebelde, não obedece às nossas ordens, é um libertino e bêbado. Encaixa tudo certinho aqui no filho pródigo. E aí olha o versículo 21. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até o quê? Até a morte. Assim exterminará o mal no meio de ti. E ao ficar sabendo disso, todo Israel temerá. Então consegue entender por que esse pai sai correndo? Você consegue entender agora por que o pai sai correndo de maneira avassaladora e abraça o filho como quem diz, olha, vocês não apedrejarão. Ele é alvo da minha graça, ele é alvo do meu amor, ele é alvo da minha paixão avassaladora, um amor incontível. Vocês não farão isso com ele. Se fizer com ele, está aqui, eu vou aplacar. E esse pai então corre, abraça o filho, ama o filho, e aí o versículo 20, rapidamente, diz, e levantando-se foi para o seu pai, estando ainda longe o seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correndo, lançou-se no seu braço, no seu pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O filho ainda está falando, ele não terminou o texto, lembra que tinha mais texto para ele falar? Mas aí olha o que o pai faz. Mas o pai disse aos seus servos, ele disse, para. Esse processo da sua caminhada até aqui já é o processo do seu arrependimento. Esse processo da sua caminhada até aqui já é o processo da sua conversão. Para, filho. Para. O pai beija o rosto como quem diz, você está chegando e agora você não vai ficar numa condição de servo, coisa nenhuma. Você é filho. Você não é escravo, você é filho. Muito embora o seu irmão vive como escravo, mas você é filho. E porque você é filho, eu te beijo no rosto. E aí o texto bíblico vai dizer o que o pai faz. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Mais ou menos o que acontece lá em Gênesis capítulo 41, quando o faraó dá a túnica talar para José. Então ele veste, depois ele põe um anel e ele põe sandálias nos pés, porque ele não queria que o filho se assemelhasse aos servos. Os servos andavam descalços, o filho não. O filho coloca a sandália no pé. É esse pai que te ama e que me ama. É esse pai que está aqui hoje à noite. É esse pai que cuida de nós. E aí ele diz, olha, trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e nos alegremos. Ainda aqui é interessante, porque talvez a sua tradução, trazei o bezerro cevado. A impressão que dá é que o pai estava aguardando a todo tempo. O pai não perdeu as esperanças que o filho regressaria, que o filho voltaria. Então, já havia ali um bezerro cevado, já estava tudo preparado, porque o pai sabia que o filho voltaria, ou ele esperava ansiosamente, assim como espera por você, hoje à noite. Assim como espera por cada um de nós. Esse pai, ele está com o coração aberto, esperando o regresso desse filho. E o filho pôde ser salvo, porque literalmente ele volta com o coração aberto e quebrantado. Ao quebrado,
na presença do pai. E o pai o recebe com tanto amor, com tanto carinho. E aí ele continua dizendo, porque este meu filho estava morto e reviveu, assim como eu e você. Assim como eu e você. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, isto é, estávamos numa condição de morte absoluta. De morte absoluta, mas houve uma ação de Deus, nós o recebemos Jesus pela fé, e agora nós somos redivivos, revivificados, e há essa ação de Deus. Então esse meu filho estava morto, havia sido perdido, e agora foi achado, e começaram a se alegrar. Versículo 25, o filho mais velho estava no campo, e quando voltou ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Religioso não suporta ouvir som da alegria. O religioso está sempre com gosto de azinavre na boca. Sabe aquele gosto de guarda-chuva? Aquele gosto de coisa ruim? É o religioso. Quando ele ouve alegria, isso incomoda. Quando ele percebe que tem um derrame de graça em algum lugar, incomoda demais. E aí o filho ouve as músicas, as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhes, o que é aquilo? O que está acontecendo aí? Eu saí de manhã e estava no marasmo total, e agora, quando eu chego, essa festança aí? E aí, olha o que ele ouve. Esse lhe respondeu, teu irmão voltou, o teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, pois não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. O pai arguto, sensível ao que estava acontecendo, ele percebe que o seu filho que está dentro de casa está com o coração azedo. Ele percebe que o seu filho, que também é alvo da graça, mas está dentro de casa e não consegue depreender essa graça. E o pai vai ao encalço desse filho também. O pai também olha para o religioso. Nós temos a tendência de defenestrar o religioso e achar que o religioso é pior do que aquele que está lá na rua. Mas o pai também ama o religioso. Ele vai, ele quer encontrar, ele quer abençoar o religioso, e de maneira muito sensível, ele vai e quer dissuadir o filho da decisão que era não entrar. Ele, porém, respondeu ao pai, há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci uma ordem tua, mas mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Sabe o que esse menino está dizendo? Ele está dizendo que tudo que ele fazia pro pai tinha a ver com a expectativa de devolutiva. O que ele não conseguia perceber é o que o pai vai falar para ele agora. O pai vai dizer, meu filho, tudo que é meu é seu. Meu filho, você não entendeu, você está sentado em cima de uma tonelada de ouro, mas vive como mendigo. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção. Meu filho, você tem tudo. E esse aqui tinha o mesmo desejo que o filho mais jovem. Porque se você prestar atenção na hora da divisão dos bens, a gente acha que ele está sendo injustiçado, né? Porque afinal de contas o camarada gastou tudo, agora volta para casa, o pai dá uma festa. Mas o texto ali inicialmente, quando a gente lê a partir do versículo 11, vai dar conta que quando o pai faz a divisão e divide entre os dois. 2/3 para o irmão mais velho, que tinha a prerrogativa, inclusive, de aplacar a fala do irmão mais novo. Ele poderia dizer para o irmão mais novo calar a boca, ele não fez. Ele pegou a parte dele, o irmão mais novo pegou a parte dele, e cada um tomou o seu destino. Ele resolveu ficar. Mas o desejo do coração dele não era tão diferente do irmão mais novo. O desejo do coração dele era ficar na casa, mas, sobretudo, subtrair, pegar aquilo que era do pai. E ele acha que a partir de pressupostos meritórios, eu trabalho, eu faço, eu venho no culto, eu entrego o dízimo, eu levanto a mão para cantar, eu tenho cacoete cristão, isso e aquilo, não, está tudo resolvido. E o pai vai mostrar, ou pelo menos Jesus na parábola vai deixar claro, que não está nada resolvido.
Não adianta ser religioso. Não adianta ter uma reputação ilibada do ponto de vista moral, se a sua vida, do ponto de vista da santidade verdadeira, não condizer com a sua vida moral. Porque a mores, que é a ideia da moral, é uma coisa expositiva. E é menos difícil de se... aliás, é possível ter uma moralidade externalizada tão ilibada, com toda a asepsia e limpeza do mundo, mas interiormente ser um sepulcro caiado. E aí o que Jesus está dizendo aqui com essa parábola é, esse filho estava dentro da casa do pai, mas estava perdido. Estava dentro da casa do pai, mas guardava a raiz de amargura. Estava dentro da casa do pai, mas de fato não vivia com o pai. Sabe o que é isso, irmãos? É uma reflexão aguda. Como pode estar dentro da casa do pai e não ser salvo pelo pai? Ser alvo da graça do pai, mas não deixar-se afetar pela graça que esse pai desfere a ele. É o religioso. Esse é o religioso. Mas o pai está chamando o que saiu de casa a voltar à casa do pai, e o pai também está desejoso que mesmo aquele que estava ali dentro da casa do pai, que ficou o tempo todo, mas que agora é desmascarado, que agora não dá mais para fazer cena, performance, porque ele mostrou quem ele é, e agora o pai está querendo abraçar esse também. Olha o que ele faz, ele vai fagocitando, ele vai soltando, sabe essas coisas assim, vai de maneira aleivosa, de maneira, sabe quando a pessoa quer machucar o outro? Ele diz, esse teu filho, gastou todo o dinheiro com as meretrizes e o senhor não faz nada. Aí o pai diz, esse teu irmão que é igualzinho a você, meu filho, esse teu irmão que é chagado, com o germe do pecado igualzinho a você. Você acha que está diametralmente oposto a ele? Sim, talvez do ponto de vista comportamental. Você tem uma santidade skinneriana, uma santidade do comportamento. Mas eu não estou em busca de santidade skinneriana. Skinner é um teórico da psicologia que ele trata só do comportamento das pessoas. Deus não está interessado em comportamento, não, embora a santidade vai reverberar em um comportamento adequado. Mas o que o pai está dizendo, esse teu irmão, igual a você, com topografia diferente, mas igual a você, também é alvo da graça. E aí, meu filho, entre portão adentro, porque tudo que eu tenho é seu. Você está sentado em cima de toneladas e toneladas de ouro, e não está vivendo, porque você está preocupado com o que os outros vão pensar. Você está preocupado em fazer para receber. Você está preocupado com a religião. E eu não sou Deus da religião. Eu não sou pai da religião. Eu sou pai da graça. E aí, o texto vai continuando, o versículo 31, para caminhar para o final, diz assim, mas o pai lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, mas era justo que festejássemos e nos alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e achado. E aí, é como se Jesus deixasse, desculpe minha redundância, deixasse uma deixa para aquela pleide, ou para aquele grupo de fariseus que estão à porta. Lembra que o filho mais velho aqui ficou na porteira? Esse grupo está na porta. A parábola não tem fim, ele não diz o que o filho mais velho fez, porque era para os fariseus refletirem. Vocês estão aí na porta, assim como o filho mais velho ficou. E aí? Entrarão porque o pai quer chamar vocês de volta para casa? Ou vocês vão ficar aí do lado de fora? Vocês vão ficar terminantemente chateados porque Deus está fazendo um rebuliço de graça, inclusive na vida desses pecadores, ou vão se contentar pela graça na sua vida, pela misericórdia na sua vida, no seu coração? Hoje à noite, esse derrame de graça está à disposição, mais uma vez, para mim e para você. Mais uma vez, quem sabe para você, que saiu da casa do pai. E não entenda apenas a casa do pai como esse recinto dessa sala. Mas saiu da casa do pai no sentido de
da presença manifesta, porque a presença real ninguém sai, mas dessa presença manifesta. E quem sabe desejou viver uma vida distante, fugindo para o lugar mais distante, assim como Jonas e o filho pródigo, o lugar mais distante, porque você não queria que o seu pai visse, tomasse conhecimento da vida que você está levando. Quem sabe você esteja numa situação como essa. E de maneira alguma eu quero lhe constranger, mas o Espírito Santo pode constranger o seu coração para avaliar essa dimensão. Porque talvez você esteja na casa do pai, mas vivendo como o filho pródigo, distante. Ainda não é a hora do filho mais velho, mas distante. Não deixando o pai tocar em você, vivendo de maneira dissoluta, vivendo de maneira com que parece ser que o pai não existe para você. E aí o pai hoje à noite está dizendo: filho, você pode voltar a casa. Eu vou te dar uma sandália, uma túnica e um anel. Eu vou redignificar a sua vida. Eu vou transformar você em filho novamente. Quem sabe você desejou comer até lavagem por aí. E quem sabe comeu lavagem por aí. Mas eu sou o pai que redignifica. E eu quero dignificar a sua vida. Quem sabe você esteja na outra condição, do filho que se enquadra nessa característica religiosa, que acha que tem que fazer para ser, que acha que é melhor do que o outro, que está lá longe, que está distante. E o pai olha para você e diz: filho, entra a porta dentro, entra para cá. Eu quero que você entenda que a religião, sim, é importante em alguns aspectos, mas a religião nunca salvou, não vai salvar. A religião não tem potência, não tem vontade e potência. O único que tem potência e a potência da vontade é o Pai. E hoje à noite o Pai está aqui. Eu quero encerrar essa reflexão dizendo para você, e eu sei que quem me ouve aqui frequentemente já ouviu várias vezes eu dizendo o que eu vou dizer agora. E eu vou continuar dizendo a mesma coisa. Talvez essa seja a noite de você parar. Parar, você está parado no sentido físico, mas parar no sentido espiritual, existencial, e avaliar o seu coração. Mas lá no profundo mesmo, lá no porão, o filho mais jovem, ele tentou cavar para buscar a saciação, ou mitigar os desejos que ele nem sabia qual era, lá no porão da alma. E quando ele chegou lá embaixo, cada vez que ele cavava, ele percebia que não iria encontrar, até que voltasse à casa do pai. Talvez você esteja em condição como essa, cavando, 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 e buscando, e não vai encontrar. Só o pai pode dar para você. Então eu queria convidar você a se colocar em pé um pouquinho, se você puder. E eu quero orar com você. Orar com você mesmo. E você com os olhos fechados, se você puder fazer assim. Pastor, por que os olhos fechados? Porque você, com os olhos fechados, corre menor risco de se distrair. Não é porque tem algo mais espiritual, mais sagrado, mais sacro. Não, é só para você, com os olhos fechados, olhar para o seu coração aí. Bem para o interno. Bem lá para o íntimo. E avaliar, pensando, em qual dos dois irmãos você se encaixa? O irmão mais jovem ou o irmão mais velho? Talvez esse irmão mais velho era um terror para esse irmão mais jovem, por isso ele quis sair de casa logo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O nosso irmão mais velho não é mais esse da parábola. O nosso irmão mais velho é Jesus Cristo, que é também o nosso Senhor. E esse que é o Cristo, Ele te acolhe com braços eternos.
Ele te conduz ao Pai. Ele não vai obstruir você em chegar ao Pai, pelo contrário, Ele está escancarando as portas da graça que conduz ao Pai. Esse é o irmão mais velho. Mas quem sabe você tem características dessa parábola. Pastor, lá no fundo do meu coração, eu tenho me assemelhado com esse irmão mais velho. Mas pastor, eu não quero continuar. Não faz bem para mim. Não faz bem para minha família. Não faz bem para minha esposa. Não faz bem para o meu filho. Não faz bem para a igreja. Não faz bem para os meus irmãos. Pastor, eu quero de fato sair dessa condição de irmão mais velho, religioso, farisaico, santarrão. Quero sair dessa condição. Se você quer sair dessa condição, essa é a sua noite. Aí no lugar que você está mesmo, aí mesmo, fazer isso. Se você quiser depois, ao final do culto, conversar comigo, pastor Maico, um dos outros pastores da igreja, dizendo: pastor, eu tomei essa decisão e eu quero que o senhor ore novamente comigo. Não tem problema, você pode fazer isso, mas agora eu queria mesmo que você fizesse bem aí no íntimo do seu coração, bem aí nesse lugar de intimidade, quem sabe no porão da sua alma, avaliar e dizer: Pai, eu sei que eu estou dentro da sua casa porque eu não saí dela, mas eu quero estar dentro da sua casa, desfrutando da sua presença, desfrutando da sua graça, desfrutando do seu amor. Pai, me ajude a desfrutar. Se você está aqui de igual maneira, hoje à noite, está longe da casa do Pai, fugiu, se distanciou, pelo motivo que você e Deus sabem, não interessa o motivo, mas se você está distante da casa do Pai, hoje à noite você tem a oportunidade de no seu coração dizer: Pai, pequei contra Deus, não sou digno mais de ser chamado teu filho, mas recebe-me como um servo. Faça essa oração que o filho pródigo fez, oração eivada de sabedoria, de humildade. Faça essa oração. Pai Santo, nós estamos aqui diante da solenidade da Tua palavra. Sua palavra é solene, Sua palavra é poderosa, Sua palavra é digna, e ela jamais volta vazia. O Senhor não tem compromisso com o pregador, o Senhor não tem compromisso com as palavras do pregador, mas o Senhor tem compromisso com a sua palavra, e eu tenho convicção que ela não volta vazia. E ó Pai, hoje à noite corações se abrem na tua presença. Hoje à noite corações tomam decisões importantes. E Senhor, assim como aquele pai que abraçou o pródigo, o filho mais jovem, abraça também, Senhor, os filhos mais jovens que aqui estão hoje à noite, aqueles que por algum motivo se distanciaram da tua presença, mas querem regressar à tua casa, querem viver da tua graça, querem serem afetados pela tua bondade. Pai Santo, esse coração também do filho mais velho, que quem sabe não saiu, mas está distante do Senhor, toma nas tuas mãos hoje à noite. Sara, tira a religiosidade e coloca a espiritualidade genuína, verdadeira, adequada. Que hoje à noite, ó Pai, seja noite de conserto nos nossos corações. Abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém.